passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados nas prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. Meu nome é Virgínia e eu fui condenada a viver com a dor de ver meu marido assassinado dentro de casa por um criminoso beneficiado com um saidão. Quando a lei não é rigorosa, quem é punido é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que negam aos condenados por crime hediondo o benefício de saídas temporárias. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Um supermercado onde você encontra produtos de qualidade e ofertas especiais. Um supermercado com padaria, açougue e hortifruti fresquinhos. Este supermercado é o Brasil Supermercado. Todos os dias, ofertas em vários itens e um atendimento cortês a você, cliente. O Supermercado Brasil oferece aos clientes amplo estacionamento e a certeza de ser um amigo do consumidor. Supermercado Brasil, Rua São Paulo, 229, no Jardim São José, em Cruzeiro, São Paulo. Telefone 12-3144-1810. Brasil Supermercado, o amigão do consumidor. Vem aí mais uma atração. TV Repórter, Cruzeiro, São Paulo. Bom dia, paz do Senhor Jesus, 8 horas e 25 minutos desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Nós estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso programa A Palavra de Deus. Bom dia com Jesus para você, onde quer que você se encontre. Espero que tenha tido aí um excelente final de semana. São 8 horas da manhã, mais 26 minutos. Vamos abraçar a todos vocês. Vamos trazendo aqui a oração máxima, a oração mais poderosa do Pai Nosso, para que nós possamos dar início ao nosso programa nesta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Vamos fechar os nossos olhos para buscarmos ao Senhor, nosso Deus, neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos, Senhor, hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. São 8h27. 8h27. A gente está um pouco aí gripado, né? E não se espante não, tá bom? São 8h28. Esse calor, né? Muito calor. E aí a gente fica ligando muito ventilador, fica em cima, aí acaba se resfriando, né? É iminente esse risco, né? São 8h28 e tem o gelado também, aquela água gelada que a gente vive tomando, né? Olha, é muito bom poder voltar a falar com você, onde quer que você esteja, falar principalmente das coisas de Deus. Quero mandar um bom dia com Jesus para Denise Pestana, nossa irmã em Cristo Jesus. Bom dia. Ela diz assim: bom dia com Jesus. Já estava sentindo falta de suas palavras abençoadas. Amém. Glórias a Deus. E às vezes vai acontecer isso da gente não poder fazer o programa, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí quando a gente pode, a gente busca a Deus de todo o coração, prega a palavra da forma que deve ser pregada, sempre mantendo a essência de tudo, né? E o maior juízo das coisas de Deus, que é a salvação, o arrependimento, e amém. E aí a gente fica muito feliz em poder estar falando de Jesus para todos vocês. Você pode deixar o seu nome também no chat, para que nós possamos dar um bom dia especial para você. Olha, hoje a gente está querendo falar a respeito de duas coisas, porque existe uma diferença. Muita gente fala em opressão demoníaca e em possessão demoníaca, achando que é uma coisa só, e não é. Então a gente vai tocar nessa questão hoje, para que você possa ter mais entendimento a respeito disso, né? E evidentemente a gente pede aqui ao Senhor Deus, já em oração, para que o Senhor Deus possa colocar as palavras em nossos lábios, para que nós possamos falar a verdade, somente a verdade, daquilo que o Senhor quer que nós falemos neste momento. Nós agradecemos a Deus e pedimos sustentabilidade espiritual neste momento, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Entre os cristãos, geralmente, se faz uma distinção entre as palavras possessão e opressão. O que é possessão demoníaca? Possessão demoníaca é quando a pessoa pertence ao diabo. Isso é possessão demoníaca. É quando a pessoa está deixando-se dominar por ele. É quando está dominando a vida dessa pessoa através de demônios, de ações demoníacas. Opressão demoníaca já é diferente. A opressão demoníaca, ela é uma influência espiritual maligna e que pode às vezes ser muito forte, mas isso não significa necessariamente que a pessoa pertence ao diabo. Existe essa diferença. Um cristão, por exemplo, ele pode sofrer uma opressão demoníaca, mas não pode ser possesso, porque o cristão pertence a Jesus. Amém? Glórias a Deus. Espero que você esteja entendendo a separação dessas coisas, opressão e possessão. Mesmo que o crente ele seja oprimido, né, por coisas vindas das potestades e principados, ele não se torna possesso, porque ele está sob a tutela de Jesus. A possessão, ela é quando um ser está possuído. Isso é possessão. Pertencer a alguém que te controla, a alguém que te domina. Está cheio por aí de pessoas possessas. A possessão demoníaca pode acontecer quando uma pessoa não cristã
acaba sendo dominada por um ou mais demônios. Parece incrível, né? O que eu vou dizer aqui. Mas muitas pessoas carregam nas costas, às vezes, não é um ou dois, não. Não é um ou dois, não. É uma legião de demônios que agem na vida da pessoa. Às vezes você vê uma pessoa na rua, né? Andando sem destino, um andarilho, um morador de rua, pessoa que no passado teve família, teve um bom emprego, um bom salário, teve tudo para ser feliz, mas não estava na presença de Deus, esqueceu de Deus, se prendeu às coisas do mundo, às coisas materiais tão somente. E paga-se um preço muito alto, porque acaba, enfim, vivendo sob possessão demoníaca, né? Aí não é um ou dois, uma legião tem o quê? Depende. Tem 7.000 demônios, 6.000, a coisa é feia, meus irmãos. É aquilo que a gente não vê, mais age na vida das pessoas. Por isso que as pessoas ficam assim, sem destino, malucas, sem paradeiro. Aí a ciência quer explicar como sendo uma doença mental, e não é. E não é. A Bíblia diz que todos que não creem em Jesus, todos que não acreditam em Jesus, pertencem ao diabo. Se você disser assim, eu acredito em Deus, mas não acredito no Filho, infelizmente você está aí à mercê do diabo. Quem não é salvo vive nas trevas. Vive nas trevas. E a vida de pecado pode abrir as portas para essa ação que eu estou dizendo, essa manifestação, essa ação coletiva de demônios na vida da pessoa. É um assunto que poucos evangelizadores, poucos pastores, poucos pregadores gostam de falar. Eles preferem de falar de prosperidade, né? Da teologia da prosperidade financeira, ao invés de falar a verdade. Deixa eu mandar um bom dia com Jesus para minha amiga Sônia Kogel. Bom dia, tudo bom? Bom dia para você. Quando um demônio ele entra na vida de uma pessoa, meus irmãos, muitas vezes a ação desse demônio pode ser mais sutil do que a nossa vã filosofia entende. Sutil. Ou pode dominar por completo a vida da pessoa. Isso é muito ruim, porque normalmente a possessão ela é algo associado ao controle total ou fora do normal pelo demônio. O demônio é sutil, meus irmãos, também quando quer. Sutil. Então às vezes a pessoa está em possessão demoníaca e ninguém percebe, porque ela faz as coisas de forma a prejudicar terceiros, e ela se agrada disso. Essas ações complicam a vida das pessoas muitas vezes, mas com certeza mais a vida dessa pessoa. E muitas vezes são pessoas que não têm temor a Deus. Agora, a opressão, ela significa ser uma pessoa afligida, oprimida por alguém que tem intenção de tratar mal. Porque qualquer pessoa pode ser oprimida por um demônio, qualquer um. Seja o crente, seja o católico, seja o ateísta. O diabo está sempre à procura de novas formas de nos atacar, meus irmãos. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, e pode usar justamente a opressão demoníaca para causar muitos danos nas vidas das pessoas. A opressão demoníaca é a influência maligna de um demônio na vida de uma pessoa. Demônios geralmente atacam, mas atacam pela fraqueza de cada um. O famoso calcanhar de Aquiles. Ele percebe a sua fraqueza porque quando você fala, ele ouve.
Entende? Quando você não diz nada e pensa, ele não sabe. Só Deus pode. Então, muito cuidado com o que fala. Muito cuidado com o que deseja em voz alta. Ou que não deseja. Porque demônios geralmente fazem isso. Eles podem causar fraquezas espirituais, eles podem causar sofrimento, podem provocar tentação mais forte que o normal, ou podem simplesmente piorar situações que já estão ruins na vida de uma pessoa. Também podem atrapalhar para convencer qualquer pessoa, através de mentiras e muitas vezes destrutivas, para tentar manipular. Porque o objetivo desses demônios é justamente o de sufocar a vida da pessoa. E muitas pessoas acabam fazendo o quê? Quando acham que não tem mais saída, se matam. E aí, infelizmente, vão para onde não deveriam. Não é? O que acontece, meus irmãos, é que a gente precisa ter mais atenção. Tem jeito? Tem. Claro que tem. Porque nem tudo de ruim que acontece na vida da gente é obra de um demônio. Tem a questão do caráter da pessoa, né? Tem a questão da falta de maturidade espiritual. Os nossos problemas também podem ter causas naturais. Claro que sim. Podem ser fruto de nossas próprias ações. É a lei da semeadura, né? Você planta a semente errada, você vai colher um fruto ruim. Muitas doenças mentais podem até não ser causadas por possessão. Perdão. Podem até não ser causadas por possessão. Nem tampouco pela opressão demoníaca, mas apenas algumas são. E isso é notável. Dá para notar. Na maioria das vezes, nem tudo que a gente vê é o que a gente pensa que é. Se o cara vai num bar e ele bebe cachaça, 1 copo, 2 copos, 3 copos, ele baixa a guarda, não tem jeito. E ali vai haver manifestação, com certeza. Então pode acontecer que um problema tem várias causas, tem causas físicas, mentais e espirituais, mas essa causa mental tem um envolvimento muito grande com o lado espiritual que a ciência desconhece. Aí a gente não é Deus para falar nada, mas a gente entende através da palavra que é preciso viver em oração. É preciso, é necessário. Agora, a gente precisa se proteger dessas ações, né? Quando são ações de verdade, porque Jesus, Ele é o nosso maior protetor. É nele que nós temos a nossa maior proteção e contra qualquer influência maligna. Porque foi Jesus, meus irmãos, que venceu todas as forças do diabo. É Ele que tem o poder para libertar qualquer pessoa de qualquer ataque de demônios. Por isso, a gente não precisa ter medo. Com a ajuda de Jesus, não. A gente pode viver livres, mas sempre buscando a presença de Deus através da ação do Senhor Jesus nas nossas vidas, porque Ele, como a gente sempre diz, é o elo entre nós e o Senhor Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós precisamos resistir ao diabo e submeter-nos ao Senhor nosso Deus. Aleluias. Isso significa que a gente precisa entregar toda a nossa vida a Deus. Mas para quê? Para nós seguirmos a vontade de Deus. Para nós não ficarmos vulneráveis ao lado oposto. Quando a gente descobre uma área da vida da gente que não está correta, aí a gente deve se submeter a Deus. Quando vem uma tentação, quando vem um pensamento, quando vem um sentimento que não vem de Deus, a gente precisa aprender a rejeitar. E a gente precisa vestir e revestir-nos da armadura do Senhor nosso Deus, para que nós
não fiquemos vulneráveis às coisas que vêm dos principados e potestades. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra essas ações malignas nas nossas vidas que nos tiram muitas vezes da presença de Deus. Jesus, meus irmãos, o próprio Jesus disse que a verdade liberta, está lá em João 8, 31, 32. Por isso, é muito importante conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus, e obedecê-la. 8, 31, 32. Você pega lá no próprio João Batista, 8, 32, né? E lá diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só de você ler essa parte, 8:32 de João, você já percebe que é importante haver um conhecimento bíblico para não ser enganado. Meus irmãos, o pecado abre as portas para influências ruins, erradas. Mas o aprofundamento do relacionamento que você deve manter com Jesus, isso sim te fortalece. Não esquece disso não. Se você acha que você tem alguém na sua família, ou alguém que você conheça, ou você mesmo, que está se sentindo oprimido por algo que você desconhece, se você conhece alguém que tem algum problema desse tipo, procura um pastor que você confie, procura um líder religioso de confiança, não procura charlatão não, não procura não, porque aí piora. Não luta sozinho não, essa luta ela é difícil. Aí você procura um grupo de oração e entre em oração. É o único meio que te afasta do mal. Agora não adianta você seguir caminhos errados, errôneos, né? Eu estava vendo um vídeo agora de manhã em que num programa da Igreja Católica eles atenderam a carta de um evangélico. Acho que seria um evangélico pelas perguntas que ele fez, e o padre respondeu com ironia muitas coisas que foram respostas inúteis, né? Inúteis porque o que ele disse não está na Bíblia, e o que ele disse eu diria que não muda nada em relação à verdade de Deus. Então, enquanto essas pessoas ficam debatendo o sexo dos anjos, tem pessoas morrendo e indo para o inferno. Então, o mais certo seria, já que a Igreja Católica se acha tão forte a ponto de pregar a palavra do Deus vivo, então deveria de pregar a salvação e o arrependimento. E digo isso também para as igrejas evangélicas, porque igreja, seja ela evangélica ou católica, que não pregue a salvação e o arrependimento, seguramente vai priorizar a vida de milhares e milhares de pessoas para que possam conhecer e conviver eternamente no lago fervendo, no lago de fogo e de enxofre que é o inferno. Infelizmente. Acredite quem quiser, né? Acredite quem quiser. Fazer a obra de Deus não é fácil. E fazer a obra de Deus falando a verdade, pregando a salvação e arrependimento, também não é fácil, porque ninguém ouve. Simplesmente ninguém ouve. Mas aí a gente vai fazendo a nossa parte. Quem acreditar vai se salvar. Quem não acreditar, infelizmente, vai se arrepender, mas de uma forma eterna. Aí já não tem mais jeito. São 8h46, 8h46. Eu quero aqui agradecer a Sônia, a Denise Pestana e a você, que a gente não está podendo ver aqui agora, né? Mas ainda assim, muito obrigado por estar conosco, aonde quer que você esteja. Hoje, eu me esqueci até do último capítulo, né? Do nosso documentário. Eu vou tentar pegar aqui agora. Aí é aquele esqueminha que você já conhece. Vai ficar um breuzinho aí, uma escuridão. Eu vou falando com você e eu pego aqui pra gente encerrar
o último capítulo desse documentário, que é fantástico, né? Tem ensinado muito. A gente está fazendo uma reprise aí, ficou escuro, não tem problema. A gente está fazendo uma reprise desse documentário porque ele é de grande importância, tem um ensinamento bíblico espiritual fantástico que você precisa ver. Se você já viu, precisa ver de novo. Se não viu, essa é a oportunidade que você tem. Eu vou aqui só arrumar para que você possa assistir na íntegra, né? Esse é o último capítulo de Mistérios da Eternidade, documentário fantástico americano que nós vamos exibir aí o último capítulo agora, neste momento, para você. Eu só vou voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui para a gente poder estar exibindo aí para você. Só um instante. Vai entrar a voz aí, mas é já que eu volto a minha imagem aqui. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Bom, vamos ver o último capítulo de Mistérios da Eternidade. É o 7º e último capítulo. E aí você vai entender que você precisa se apegar a Deus. Ontem eu estive na Santa Casa. Aí eu disse assim, bom, eu não vou para orar ninguém, não. Eu vou para fazer uma visita a uma tia. A irmã mais velha da minha mãe, tem 80 e poucos anos, tem diabetes e ela está internada por conta de má circulação, né? E aí eu fui, entrei no quarto, ela estava lá, e tinha uma outra senhorinha, e essa senhora que estava como companheira de quarto dela, uma senhora que não tem família nenhuma, não tem ninguém por ela, e ela estava sendo cuidada por uma outra senhora. E quando você vê certas atitudes humanas, quando você vê situações assim, aí você vai percebendo que a vida não tem o valor necessário, porque essa vida é muito passageira. Como será que viveu essa senhora, né? Como que foi a juventude dela, os sonhos? O que ela viveu nessa vida, né? Os infortúnios até chegar aí. Então todos nós vamos passar por isso. Então seria importante as pessoas, principalmente as mais jovens, acordarem enquanto há tempo. Muitas pessoas morrem de forma precoce e não dá tempo nem de aceitar Jesus nas suas vidas. E infelizmente vão para o inferno. Claro que um pai e uma mãe não quer que isso seja verdade. E aí põe na própria mente que não, mas Deus, ele é misericordioso, eles não estão lá, eles estão no céu. Não estão, não. Se não aceitarem a Jesus, não estão, não. Então essa realidade muita gente não gosta de ouvir. É isso que a gente tem que pregar, não adianta. Sempre a verdade da Bíblia, sempre aquilo que está na Bíblia. Então vendo aquela situação, passa um filme, né? A gente percebe que aí que a gente tem que falar da palavra de Deus para as pessoas mesmo, porque a morte é como ladrão, chega a qualquer instante, né? E ontem eu falei que não ia fazer oração, acabei fazendo oração pela minha tia, né? E aí fizemos lá a unção, né? Ungimos ela com azeite. E por mais que você unja a pessoa com azeite, por mais que você faça uma oração, você tem sempre que deixar nas mãos de Deus, porque a palavra final é dele. É o querer de Deus, como diz a oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente tem que entender que mesmo que a gente peça tudo quanto a gente acha que deve pedir a Deus, sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Pode pedir? Pode, mas não se esqueça, sempre será o querer de Deus a prioridade. São 8h51. Nós vamos aqui ver, neste momento, o último capítulo deste documentário maravilhoso. Você confere agora na sua tela.
Anteriormente em Mistérios da Eternidade. Todos os dias somos bombardeados de problemas, tentações e situações que surgem para nos afastar de Deus. Você parou para observar que a partir do momento em que decidimos assumir a fé no Senhor Jesus, parece que o inferno inteiro se levanta contra nós? Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: Como será os céus? O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens como será a vida na eternidade. De fato, é impossível a mente humana mensurar a grandeza dos céus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O diabo trabalha na mente das pessoas com a visão de que os céus é um lugar entediante que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, o que a Bíblia revela sobre a eternidade? Diferente do que muitas pessoas pensam a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Outra coisa que haverá na glória será o galardão, que não tem nada a ver com a salvação da alma. Há quem nos últimos minutos de vida conseguiu se salvar, mesmo não servindo a Deus em vida, como o caso do ladrão na cruz. Ele foi salvo, mas não recebeu galardão. Esse galardão será uma espécie de recompensa, seja por suportar perseguições e injúrias por causa do nome de Jesus, seja pelo trabalho dedicado em levar mais almas para o reino de Deus. Também fala que teremos um corpo glorificado, ou seja, sem as limitações desse corpo material. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vemos o ser humano numa busca desenfreada pelo corpo perfeito. As clínicas de estéticas e academias vivem o tempo todo cheias. Mas você já parou para pensar na fragilidade desse corpo em que vivemos? Aquele corpo sarado de hoje amanhã estará castigado pelo tempo. Um pequeno mosquito é capaz de matar um ser humano. Veja o quanto não somos nada. O dinheiro compra tudo, menos a saúde. Steve Jobs revolucionou o mercado tecnológico com a Apple. Se tornou em um dos homens mais poderosos do mundo. Porém, seu poder aquisitivo não foi capaz de o livrar de um câncer no pâncreas. Em 2011, morreu aos 56 anos, com uma fortuna estimada em 7 bilhões de dólares. Porém, nos céus, o nosso novo corpo não sofrerá com esses danos. Um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Outro grande engano plantado pelo inferno é de que todos vão para o céu. Se era cantor e morreu, vai cantar lá no céu. Se era uma pessoa engraçada, vai alegrar o céu com suas piadas. Se era famoso, foi brilhar no céu com seu talento. Infelizmente, nem todos vão para lá. Não por decisão do Altíssimo, mas por escolha de cada um. Pense agora em alguém considerado o maior homem do mundo. O Senhor Jesus revelou que o menor no reino de Deus é maior do que qualquer nascido de mulher. Para termos uma pequena imaginação de como serão os céus, observe a criação de Deus aqui na terra. Cada detalhe nos fascina.
Agora imagine os céus. Será que Deus o faria inferior a isso? Os maiores detalhes descritos na Bíblia sobre o lugar celestial foi a visão de João relatada em Apocalipse 21. Fala-se de uma cidade com medidas iguais, de ruas de ouro, muros de pedras preciosas, de portas de pérolas, onde não haverá mais sol nem lua, pois a glória de Deus brilhará sobre ela. É algo glorioso. Meditando sobre tudo isso, dá até vontade de ir logo para lá, não é verdade? Pense nos céus todos os dias, e ele se tornará mais atraente do que o falso brilho desse mundo. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa série termina por aqui. Para mais informações sobre o céu, permaneça fiel até o fim, e você descobrirá com seus próprios olhos muito mais do que aquilo que lhe apresentamos. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. São 8h59, viu? Depende de você a sua salvação. Depende de cada um de nós a nossa salvação. Precisamos nos ajustarmos com Deus. Precisamos nos entregarmos ao Senhor Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados. Precisamos acreditar que tudo isso é verdade, porque depois não vai ter tempo de mudar nada, absolutamente nada. Enquanto se há um sopro de vida, enquanto há vida, há a chance de você fazer essa transição, de você fazer essa transformação na sua vida, de você se entregar ao Senhor Jesus de corpo e alma. Pense nisto. Vai ser muito fácil para você, quando você estiver na presença de Deus, entender esses detalhes complexos que a Bíblia traz. Muitas pessoas não têm o entendimento certo e outras dão a interpretação que querem dar para o seu bel prazer. Não esquece: arrependimento, conversão, salvação eterna. Coloque isso aí no seu coração e uma boa semana com o Senhor Jesus. A gente termina trazendo o louvor através da música. A paz do Senhor nosso Deus esteja contigo. Anteriormente em Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz.
eles não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre veio você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Um milagre, um milagre.